Para o nosso companheiro Zé Dirceu. Como a manifestação do 21 de setembro. Eu não tinha feito isso. O Bolsonaro não vai fazer uma manifestação nem antes ele começa a convocar e fala que vai dar lá. Porque o maior comunicador do Brasil foi o Bolsonaro nos 4 anos de governo dele. Ele enfrentou os da Rede Globo. Vamos lembrar isso. Lula é ele que tem 60 milhões de votos. Ele que tem, apesar da força dos partidos políticos, partidários do PT, ele tem essa força do Lula. Quando vem o tarifaço, o comportamento do nosso governo, a altivez do Lula, a autoconfiança dele, a defesa que ele fez do Brasil, da sua soberania, a firmeza dele, apesar da pressão da mídia, vamos lembrar, apesar da pressão da mídia, e apesar da pressão do governador e da extrema-direita. E também porque nós, que conhecemos o Brasil, sabemos que o Brasil pode assimilar, pode absorver um tarifaço como esse. Até porque nós não temos superado as relações com os Estados Unidos. Nós não temos nenhum contencioso grave com os Estados Unidos. Nós não temos nenhum contencioso grave. Então são pessoas que nós tivemos historicamente com os Estados Unidos, do algodão, do aço. Sempre foi, aliás, já ganhamos uma emissão do algodão. Sempre foi distorcido. O Lula teve excelentes relações, apesar de não ter apoiado muitas políticas do presidente Bush, que fez parte da parte do governo, excelentes relações. E nós tivemos nos últimos 30 anos para acabar esses 25 anos, vocês não conhecem uma empresa americana que tem ativo problema no Brasil, conhece muito. Assim como uma Ford, utiliza a maneira de Israel e escolhe a questão religiosa. É evidente que nenhum Estado, qualquer que seja ele, a não ser que ele seja um Estado de narcotraficante, que seja um Estado que está preparando um novo Estado, convive com forças políticas militares ou políticas militares que ocupam território e dominam a população. O que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro, em várias capitais do Brasil, é a ocupação do território pelo Comando Vermelho, do PCC, a Rio de Janeiro, o primeiro comando da capital, o terceiro comando da capital, tem nome, o domínio das penitenciárias. E agora nós vimos pela repressão que nós fizemos ao PCC, um sistema empresarial. Mas no Rio de Janeiro existe controle do abastecimento de gás, de internet, venda de produtos, prestação de serviços, e o domínio do território, com dezenas, centenas de jogos armados. Eu acho que isso precisa ser reprimido, precisa ser combatido. O problema não é esse, é como e o que leva realmente a resolver o problema. Isso que aconteceu no Rio não vai resolver o problema. E é assustador, porque se isso é normal, se amanhã houver um golpe de Estado no Brasil e eles tomarem poder, será feito conosco o que fizeram agora no Rio. Porque o senador da morte virou Obama, virou Obama. De certa maneira, nos dá um aviso importante sobre o que é a direita no Brasil. Por mais que nós tenhamos enfrentado a tentativa de golpe depois de ser massacrado pelo governo Bolsonaro, e agora a eleição nacional dele, na prática, pedindo uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil, apoiando o tarifaço, o que nós estamos assistindo, eu acredito que é a continuidade desse enfrentamento. Porque o que aconteceu no Rio de Janeiro, e o grave é que o jornal O Globo e a Rede Globo assumiram a versão da extrema-direita. A tentativa, veja bem, depois dos últimos acontecimentos no país, esses últimos 6 meses, está evidente que a direita perdeu a agenda. Ela perdeu a hegemonia que ela tinha na dinâmica da luta política, que ela vinha em volta. O julgamento e a condenação do Bolsonaro já foi uma derrota. Uma ineficiência total. E terceiro, está havendo uma apropriação desses recursos para a eleição. É praticamente um abuso legalizado do poder econômico. Se um deputado recebe 200, 300, 400 milhões de dinheiro em 4 anos, isso é uma força política eleitoral. Nós vamos nos acomodar a isso ou vamos denunciar isso? Porque a eleição pesa muito o poder econômico. Nós vamos ter que mudar o sistema político eleitoral brasileiro. Essa não ter fidelidade partidária, voto uninominal, mínimo de 8, passa 70, isso é deformação da democracia. Ninguém defende São Paulo, eu já até escrevi um artigo sobre isso, eu mandei uma carta para o Tarcísio, ele falou que ia fazer
40 anos em 4, citou Juscelino Kubitschek, ele vai explicar para ele que o Juscelino, que é tudo o contrário do que ele está fazendo. E isso que ninguém quer. São Paulo deveria ter 111 deputados, tem 70. 5 estados brasileiros que não tem 8 milhões de habitantes, tem 40. Porque não tem proporcionalidade. Mas nós vamos ter que, independente disso, não vamos conseguir reformar isso, fazer a campanha. Em São Paulo nós não temos escapatória. Ou o Alckmin, ou o Haddad tem que ser candidato a governador. Eu já disse meu companheiro e amigo Fernando Haddad que ele vai se preparando. Até porque essa eleição se decide aqui. A tendência é nós ganharmos a eleição, Lula ser eleito. Mas nós temos que ter uma conjuntura política federal favorável. E essa vai ser a disputa, desestabilizar o país. Já tem o Banco Central com 15% de Selic, que já é um problema grave. Mas mesmo assim o Brasil insiste em crescer. Não sei se vocês observam isso. O país insiste em crescer. Por quê? É sobre isso que eu quero falar. O que eu acho que é realmente o que é essencial. Por que o Trump fez essa ofensiva contra o Brasil? Primeiro, porque ele está fazendo em todos os países do mundo que ele quer pôr o sistema direito no poder. O Eduardo Bolsonaro foi lá porque participa de uma aliança conservadora mundial. Porque ele está apoiando esse candidato de extrema-direita na Polônia contra a União Europeia. Contra a União Europeia. Ele está apoiando a extrema-direita na Grã-Bretanha contra o Partido Trabalhista Conservador. Está apoiando a extrema-direita na Alemanha contra o SPD, que é o Partido Social Democrata, e muito pouco social-democrata hoje, e os sociais cristãos e os democratas cristãos, que foi de tudo liderado pela Merkel. Está sustentando a Alemanha, está apoiando a Alemanha. E aqui na América Latina, ele está ameaçando fazer uma intervenção militar na Colômbia e na Venezuela. E apoiou o Milei e garantiu, inclusive, com o Milei, não uma vitória eleitoral, porque ali os peronistas mais à esquerda fizeram 38% de voto. Para a situação da Argentina, e o fracasso do governo Fernandes, e a força que o Milei tem, é um resultado razoável, mas ele apoiou. Ele está, portanto, essa eleição não será uma eleição nacional, não tem ilusão. Não existe mais eleição nacional. E as Big Techs não é só as Big Techs. É a intervenção do governo americano mesmo. Por isso que a tática do Lula, a forma que o Lula conduziu todo esse processo, ela é corretíssima. Porque, na verdade, ele vai levando para uma negociação, não para o confronto. Porque não nos interessa o confronto. Mas o fato histórico, concreto, com as mudanças geopolíticas do mundo, todos aqui estão acompanhando, não preciso repetir. É só lembrar que a China e a Índia têm 3 bilhões de habitantes. E 80% da humanidade hoje não está no mundo ocidental. E o mundo cristão é 20% da humanidade. E que a Europa depende da China, depende do gás da Rússia e do poder nuclear americano. E a Europa está estagnada, em crise, não tem aumento populacional, não consegue incorporar os imigrantes, não consegue aceitar imigrantes, tem uma crise habitacional, tem uma crise social gravíssima. O turismo está virando um problema em vez de uma solução. A economia alemã, que devia ter a transição de mecânico para digital, não fez, depende totalmente da China. E os americanos não querem que a Europa se integre com a China. O Brasil se destaca por quê? Por que o Brasil é importante? Porque ele é importante. Queremos nós ou não. Primeiro, pelo tamanho dele. Segundo, pela população. Terceiro, pela riqueza que ele já acumulou. É a 7ª economia do mundo. E quarto, porque ele está na América do Sul. E a América do Sul, para se desenvolver, depende de uma integração com o Brasil. Só haverá uma América do Sul desenvolvida se o Brasil liderar uma integração energética, logística, industrial, e que a política é mais improvável, mas a energética, a logística, porque a economia já está voltando de passiva. Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Porque a indústria dos Estados Unidos de café é poderosíssima. Porque café é quase a água do americano, que tem para os Estados Unidos, os americanos sempre com um copo de café. Na verdade, nos filmes, toda hora tem um copo de café na mão. Eu não sabia, nos Estados Unidos vende 5 bilhões de hambúrgueres por ano. 5 bilhões de hambúrgueres por ano. E a carne brasileira é a carne que faz o blend. Ao paladar dos Estados Unidos. Além de que a metade da carne do sul dos Estados Unidos é de uma empresa brasileira, que é a JBS, que comprou uma das maiores empresas de carne dos Estados Unidos. E o Lula termina por se encontrar com o Trump.
na Malásia, na região da Sierra. Ou seja, a gente tem um ambassador para a direita. Que, ao contrário de nós, que temos o candidato à reeleição, que é o presidente Lula, e temos uma aliança, um bloco parlamentar, que é a Federação do PT, PDT, PCdoB, PSOL, a Rede, o PDT, o PSB e Cidadania. E temos apoio da maioria do MDB, e de 8 estados do PSD. Temos apoio de 1, 2, 3 estados, inclusive do Partido Republicano, do PP, no Brasil. E tínhamos, de certa forma, tomado a iniciativa, mudado a agenda do país, e as pesquisas começavam a expressar isso. É evidente que o quarto mandato do presidente Lula é uma questão que nós vamos ter que analisar as condições que ele chegará lá no mundo, no Brasil e no Congresso Nacional. Esse acontecimento do Rio é um acontecimento, além de trágico, ele tem uma linha de continuidade na tentativa deles de entender. Quando o Flávio Bolsonaro fala, 2 dias antes dos acontecimentos, são 3, faz uma imagem da Bahia da Guanabara sendo bombardeada contra o narco-terrorismo, contra o Comando Vermelho, e depois acontece isso. A pergunta que nós vamos fazer é o seguinte: isso aconteceu e virou uma ação mal planejada, mal executada, sem nenhum preparo na cidade, ou foi proposital para mudar completamente a agenda do país? Famílias que dão roubo, são as famílias que dão medicamento, são as famílias que dão alimento dos presos. A sociedade não sabe disso. E a maioria dos presídios está todo mundo misturado. 12, 15, 20 mil presos. Praticamente instalações totalmente insalubres. Combater o crime organizado. Quem é que armou o crime organizado? São 800 mil armas nesses CACs. E toda semana, o Ricardo Capelli gravou um vídeo relatando, tem 110, 120 boletins de ocorrência de roubo de armas de CAC. Foram vendidas 600 mil armas para criminosos durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque no Brasil, que é a PEC da segurança pública que os governadores não querem aprovar, você pode ter uma eu conheço pessoas que têm 2 carteiras de identidade, é só tirar uma em Goiás, em São Paulo, você convive, você vive com as 2, você apresenta uma dos ricos. Porque 1 trilhão de renda de lucros e dividendos não paga imposto. 400 mil brasileiros ganham metade desse trilhão e não pagam imposto. Porque a tabela de imposto de renda é uma farsa. E a isenção até R$5.000, que debate de 7 mil, criou uma nova situação política. Com uma insatisfação que não parecia a gente está falando sentado. A gente não conversei, nunca. Eu gosto muito de falar de guerra, mas estou um pouco preocupado com isso.